desenvolver esse tema que nos foi solicitado através da nossa irmã Maria da Cruz, que aqui está presente, e coloco-me à inteira disposição para que a emissão se transforme em um vai e volta, em uma conversa, né, que possa nos trazer acréscimos de conhecimento, de entendimento, para que todos nós possamos sair daqui enriquecidos pela lição do Mestre Jesus, trazida através da parábola do samaritano. Eu nem gosto de falar o bom samaritano e ao final talvez eu consiga demonstrar o porquê. Eu gosto de dizer o samaritano, assim como eu gosto de dizer o brasileiro, o imperatrizense, o arariense, o João Lisboense, como tratados, né, todos com a nível de igualdade, sem a mácula do bom ou do mal. Mas entendo porque que assim foi trazido como uma inspiração sobre a virtude, bondade que por todos nós deve ser perseguida. A parábola do bom samaritano, ela reflete o fim de uma conversa de Jesus com seus discípulos e em que estavam presentes doutores da lei, sacerdotes, levitas, pessoas importantes daquela época. E uma conversa em que, como em muitas outras, Jesus foi tentado a cair em si e negar sua própria divindade, negar seu próprio entendimento e negar a própria lei que ele veio trazer de transformação social da lei de Talião para a lei de amor, para a vivência do perdão. Então, em todos os momentos que Jesus se predispôs a dialogar para além do seu círculo mais próximo, e eram seus discípulos, seus seguidores, para usar uma palavra hoje muito usada, né, os seguidores, ele foi tentado a se desdizer, ele foi tentado a voltar atrás, ele foi tentado a negar a sua missão aqui na terra naquela ocasião. Então, ele utilizou-se da existência, eu não vou nem falar de rixa, porque os samaritanos eles ocupavam uma região que era tão rechaçada, era uma região cujos habitantes eram rivais, eram pessoas tidas como escória da sociedade. Então ele usou aquela região e seus habitantes para demonstrar que até nesses lugares em que os seres humanos, a sociedade entenda como escória, a parte, onde são considerados os párias da sociedade, até ali existem pessoas com o coração bom, pessoas tendentes a dar o exemplo, pessoas tendentes a praticar a lei de amor, que é cingida, resumida na prática da caridade. Então, os samaritanos eram os habitantes da Samaria, né, que era uma região da então Palestina, e que era a capital do antigo reino de Israel. Eles eram conhecidos como os israelitas, propriamente ditos, que correspondem a um pequeno grupo religioso, étnico-religioso, e que hoje, nos dias atuais, integra o território da Cisjordânia. Não quero aqui entrar e tecer comentários sobre essa redivisão política acontecida em 48, depois em 67 redefinida. São questões que eu tenho certeza que, se Jesus estivesse aqui falando, ele também não abordaria, porque a visão dele, o objetivo dele era tão maior que essa questão pode ser considerada pequena. E é nessa questão considerada pequena de geografia, de mando e poder, é que ainda se apegam alguns humanos para que até hoje exista a barbárie que a gente não cessa de ver. Entre os dois lugares,
né, que era Jerusalém e Jericó, havia um percurso, um caminho e um declive de mais de 1 quilômetro, de mais de 1.000 metros. E ali não passavam os grandes da época, os sacerdotes não costumavam passar ali, os escribas não costumavam passar. Quem passavam ali eram pessoas que precisavam se dirigir a Samaria, a esse lugar da escória, a esse lugar onde viviam os párias, e por isso não era uma estrada, um caminho que pudesse ser recomendado. Mas a nossa irmã Maria da Cruz, como um ser acima, um ser de luz, ela, ao me passar esse tema para ser abordado aqui, ela também me enviou um link. E eu tive a curiosidade de ver esse link e me apaixonei. E fiquei tão apaixonada pelo conteúdo que eu acredito que ele sozinho possa trazer a mensagem que Jesus quis trazer para a sua posteridade. Então eu vou pedir ao nosso irmão, Sua Excelência Senhor Presidente, para reproduzir o primeiro dos vídeos que integra o material desse link que a Maria da Cruz me enviou. Não que ao final do segundo vídeo a gente não volte a conversar, mas porque ele fala de uma forma tão perfeita da descrição do fato que eu não conseguiria descrever. Então eu vou pedir que ele reproduza. Por favor, senhor Islande. É o 1. O significado da parábola do bom samaritano fala sobre a prática do amor e o cuidado ao próximo. Na parábola, Jesus fala de um homem que descia de Jerusalém a Jericó. No caminho, ele acabou caindo nas mãos de ladrões. Os ladrões roubaram tudo que o homem tinha e ainda lhe feriram muito. Então, o homem ficou abandonado e gravemente ferido, caído na estrada. Depois disso, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. O homem ferido lá do posto. Da mesma forma, um levita também descia pelo mesmo lugar e também passou longe do homem ferido. Mas em seguida, descia por ali também um samaritano. Ao ver o homem ferido, o samaritano se compadeceu dele. O samaritano tratou os ferimentos daquele homem com óleo e vinho. Depois ele colocou-lhe sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria a fim de cuidar dele. No dia seguinte, antes de partir, o samaritano deu dinheiro ao dono da hospedaria para que ele continuasse cuidando do homem ferido. O samaritano ainda disse que se houvesse qualquer outro gasto, o dono da hospedaria deveria colocar em sua conta que ele acertaria quando voltasse. Bom, agora que você relembrou a parábola do bom samaritano, vamos conhecer um pouco sobre cada personagem. Nessa parábola, são mencionados 5 personagens principais, com exceção dos ladrões. O homem que foi assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedagem. Obviamente, dentre todas essas pessoas, o bom samaritano é a figura central. Jesus não diz nada acerca do homem que foi assaltado. Ele é uma figura anônima. Não se sabe sua ocupação, sua condição social, sua nacionalidade nem o objetivo de sua viagem. Tudo o que se sabe é que ele foi cercado pelos ladrões que o deixaram quase morto. O sacerdote e o levita que desciam pelo caminho, muito provavelmente estavam indo para suas casas. Em Jericó moravam muitos sacerdotes e levitas. Depois que eles terminavam as suas ocupações no serviço religioso no templo, eles partiam de Jerusalém para Jericó. Os sacerdotes eram os ministros da adoração em Israel. Eles desempenhavam várias funções como intermediários entre Deus e os homens. Os levitas, por sua vez, eram os auxiliares dos sacerdotes. O samaritano é descrito por Jesus como aquele que fez o que deveria ser feito. Na mentalidade de um judeu, isso não era algo muito comum. Os samaritanos não eram um povo simpático aos judeus e vice-versa. A antipatia entre os samaritanos e os judeus remontava aos tempos do Antigo Testamento. Os judeus consideravam os samaritanos como um povo mestiço. Eles tinham erguido seu próprio templo no Monte Gerizim e seguiam como escritura somente o Pentateuco. Nas sinagogas judaicas, os samaritanos eram amaldiçoados. Inclusive, os judeus pediam que Deus excluísse os samaritanos da vida futura. Obrigada, Islande. Já o vídeo continua. Para contextualizar
quem era um sacerdote, quem era o levita, informar da região em que se deu esse episódio na parábola de Jesus, informar quem era o homem, né, que foi utilizado como personagem principal dessa história, utilizada para levar essa mensagem gigantesca. Jesus nos mostrou, entendo eu, que em todos nós, talvez um ladinho da parábola que a gente não tenha olhos ainda para ver ou observar, reside na pessoa escolhida como a vítima dos ladrões. Porque Jesus pegou um aspecto da vida dele para elevá-lo como a pessoa que estava precisando de ajuda e que foi vítima, não só dos ladrões, mas foi vítima da inação dos dois primeiros personagens que o abandonaram ali. Então é uma mensagem em que Jesus, com certeza, deve ter pensado primeiro em esperança. Imagina a situação daquele homem que a ação dos ladrões contra ele já era esperada, né? Já era esperada, porque era um caminho em que isso acontecia o tempo inteiro. Então, passar por ali já significava um altíssimo risco. E aquele que optasse por passar por ali, ele estava consciente desse risco. Então, é como se eu saísse daqui para ali, para aquela porta, sabendo dos riscos de cair num grande precipício. Então, eu me desloco daqui, sabendo do risco, mas sei que se acontecer de entrar um irmão meu espírita, ele vai me acolher, ele vai me socorrer. Então, falar primeiro dessa esperança em vários níveis daquele homem que foi maltratado pelos seus algozes, aqui considerados apenas os ladrões. Imagina a esperança desse homem ao estar daquele jeito ali, machucado, maltratado, maltrapilho, ao olhar um sacerdote se aproximar. Aí ele, pronto, estou salvo, alguém vai me acolher, alguém vai me ajudar, porque vem ali um homem de Deus, como eram considerados os sacerdotes. Mas não, o sacerdote passa lá do outro lado, jogando um caminhão de terra sobre a esperança daquele homem. Aí depois vem o levita, em que ele também depositou esperança, porque era uma pessoa do templo, auxiliar dos sacerdotes, e ele disse, não é possível que ele também não vá me ajudar. Então, se agarrando ainda nesse fiozinho de esperança, ele viu o levita também lhe virar as costas e não lhe estender as mãos. Então, quando viu o samaritano, o que terá passado pela cabeça dele? Agora vem o samaritano, aquele povo não presta, esse vai terminar de me matar. Mas será que foi isso que aconteceu? Professor, podemos passar o segundo? O professor me abandonou. Mexer no notebook dos outros é complicado, a gente não sabe. O segundo, professor. Na parábola do bom samaritano, Jesus utilizou uma cena muito real em sua época, uma viagem de Jerusalém a Jericó. A distância entre Jerusalém e Jericó é de aproximadamente 27 quilômetros. Porém, esse percurso apresenta um declive acentuado de cerca de 1.200 metros. Isso significa que a estrada que liga Jerusalém a Jericó passa por terrenos acidentados e montanhosos. No tempo de Jesus, era considerado perigoso viajar por esse caminho. Havia muitos rochedos e buracos, e os criminosos se aproveitavam das dificuldades geográficas do local para fugirem e se esconderem. Quando um bando de ladrões atacava uma pessoa, dificilmente ela conseguia escapar. Foi isso que aconteceu com o homem da parábola. Quando a figura do sacerdote surge na parábola, inicialmente parece ser uma indicação de esperança. Naturalmente, esperava-se que um homem considerado santo ajudasse o coitado que estava ferido. Mas ele passou direto. Preferiu seguir pelo lado oposto da estrada. Para ele, quanto mais longe, melhor. Não havia nenhuma justificativa para o comportamento daquele homem. É verdade que a lei lhe proibia tocar em um cadáver. Se isso acontecesse, ele se tornaria cerimonialmente impuro.
Mas o homem não estava morto. Além disso, o sacerdote não estava indo para o templo, mas para casa. Quando o levita aparece na parábola, ele também não prova ser melhor que o sacerdote. Ambos tinham falhado em cumprir um dos requisitos mais imperativos e fundamentais da lei de Deus. Eles não demonstraram amor e misericórdia para com os necessitados. Deus havia ordenado que os israelitas fossem misericordiosos, mesmo para com estrangeiros e inimigos. Por fim, Jesus introduziu a figura do samaritano. Naquele contexto, na visão judaica, um samaritano naquela cena seria a consumação da desesperança. Não era raro que alguns deles retribuíssem ódio por ódio. Mas foi justamente o samaritano que demonstrou compaixão. Ele viu um ser humano em dificuldade e o ajudou. Mas o que significa tudo isso? Eu te conto. O significado da parábola do bom samaritano fica claro diante da pergunta que precede a narrativa de Jesus. Quem é o meu próximo? Na parábola do bom samaritano, Jesus responde que o próximo é todo aquele que necessita de amparo, independentemente de quem seja. Esse próximo, na maioria das vezes, não faz parte do nosso ciclo familiar ou do nosso grupo de amigos. Frequentemente, o próximo é um estranho, alguém que não é atraente aos nossos interesses. Talvez, pode ser até que esse próximo seja um inimigo, como no caso do samaritano e o judeu. Mas também é fácil perceber que na parábola Jesus posiciona essa pergunta em sua forma correta. O ponto principal não é se perguntar quem é o meu próximo, mas a pergunta correta deve ser: eu estou sendo um bom próximo para os necessitados ao meu redor? Jesus termina a parábola do bom samaritano perguntando ao doutor da lei quem provou ser o próximo do homem ferido. O estudioso teve que dizer que foi o homem que teve piedade dele, isto é, o bom samaritano. Então Jesus concluiu: vá e continue fazendo o mesmo. Aqui devemos nos lembrar de que a primeira pergunta do estudioso foi acerca de como ele poderia obter a vida eterna. Então, com a parábola do bom samaritano, Jesus indica que guardar a lei do Senhor, cujo princípio básico é o amor a Deus seguido pelo amor ao próximo, é um comportamento que caracteriza aqueles que são herdeiros da vida eterna. Jesus não ensina que as boas obras e o cumprimento da lei levam à salvação. O que ele ensina é que aqueles que são salvos andam nas boas obras e, como regra de gratidão, guardam os mandamentos do Senhor. Nesse sentido, o significado da parábola do bom samaritano pode ser resumido no conselho de Tiago: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Obrigada, professor. Essa é a parte boa da fala. Mas a gente vai ousar continuar um pouquinho para que a gente possa, em primeiro lugar, não só guardar esse entendimento do qual eu discrepo um pouquinho, de que o nosso próximo familiar, o nosso irmão de casa espírita, o nosso vizinho, não seja colocado dentre aqueles a quem Jesus se referiu quando disse: fazei o bem ao seu próximo do jeito que gostaria que fosse feito a ti mesmo. Sim, os nossos primeiros próximos são esses. São aqueles que nos compartilham a casa, nos compartilham a moradia e circunvizinhança, são aqueles que compartilham o nosso dia a dia cotidiano. Esses são os nossos primeiros próximos. E os mais próximos, reside neles quase sempre a primeira razão da nossa autotransformação. Para mim, essa mensagem do bom samaritano, ele fala de preconceito racial, inclusive, porque eles eram contra, eles objetavam aquele povo daquele lugar. Então, é uma parábola que dá uma lição antirracista também, de segregação, de afastamento, e isso lá era tão imponente, era tão forte, que o próprio Jesus chegou a orientar os seus discípulos a que, quando saíssem em pregação, quando saíssem levando o seu evangelho, evitassem os gentios e os samaritanos. Então, isso era tido como algo que talvez nós façamos hoje. E eu gostaria de começar instigando a todos, inclusive a mim primeiramente, sobre se hoje nós fazemos isso com alguém. Será que hoje existem samaritanos disfarçados de outro nome, de outra naturalidade?
Será que hoje existe alguém a quem se pudesse atribuir uma conduta semelhante àquela que Jesus abominou quando contou essa parábola? Será que nós nos deitamos a pensar nisso? Será que no nosso dia a dia nós usamos de segregação? Será que no nosso dia a dia nós pensamos no outro, seja ele quem for, perto ou longe, a qualquer distância, de uma forma a considerá-lo menos capaz, menos cristão, menos digno da justiça divina, menos digno da esperança, menos digno das virtudes, por questões de localização, por questões de naturalidade, por questões de cor, por questões de credo? Será que existe alguém que nós consideremos ainda hoje, 2000 e tantos anos depois, que nós ainda somos capazes de considerá-lo como o samaritano era considerado naquela época? E para continuar, não precisam se responder, né? Agora, podemos encontrar essa resposta depois, porque a minha resposta eu tenho. A minha resposta é de que sim. Será que nós consideramos a salvação, porque o foco da conversa que Jesus estava tendo com aquelas pessoas, com aqueles homens da lei, aqueles doutores, era sobre salvação e vida eterna. Então, da mesma forma que Jesus, de um lado, estava querendo transmitir o que era necessário para se alcançar essa vida eterna, os doutores da lei estavam tentando demovê-lo da ideia de que existia essa vida eterna fora daquilo que eles sempre praticaram. Então, a pergunta é, já que está falando de salvação, o que é ser salvo? Já que nós nos denominamos espíritas, nós nos denominamos cristãos por excelência, o que nós entendemos por salvação? Se nós estivéssemos ali, participando daquela audição, ouvindo Jesus, cercado de gente e testado pelos doutores, o que nós entenderíamos que ele estava falando, a que momento da nossa existência, posterior àquele instante, nós poderíamos nos considerar salvos. Hoje, 2024 anos depois, mais de 2 milênios depois, o que para nós significa ser salvo? Porque, com certeza, o que nós hoje entendemos por salvação, nós espíritas, não é igual ao entendimento daquela época. Apesar de sabermos que para muitos irmãos, muitos seres humanos, inclusive cristãos, ainda a salvação se cinge àquilo que os judeus da época entendiam. A gente sabe da existência disso. A gente sabe da existência ainda enorme de pessoas que ainda nem acreditam na existência dessa salvação, nessa possibilidade de, através da gestão da própria vida em comunidade, se alcançar esse estágio de consciência que nos faça entender estarmos a salvo. A salvo do quê? A salvo de quem? É importante que nós tenhamos essas respostas, para que nós, ao pensarmos, depois que eu me for deste plano, eu quero ir para o nosso lar, eu quero ir para a colônia X, eu quero ir para a colônia tal, será que isto é ainda aquilo que Jesus entendeu e nos trouxe como ser salvo? Alguém poderia me ajudar? O que os judeus da época entendiam por ser salvo? Professor Isnandi, professor Aguiar, Maria Helena, Maria da Cruz. Pois não. Ser salvo? O que o nosso irmão está dizendo é que nessa análise também a gente inclua duas perguntas. Eu quero ou eu mereço ser salvo? Porque essa resposta realmente tem que vir de nós mesmos, né? Para nós mesmos.
Mas isto ainda, no meu entendimento, é muito raso, é muito pequeno para aquilo que Jesus estava falando. Eu acredito que até hoje nós, ainda a maior sumidade do Espiritismo, talvez, como entendendo os espíritas como alguém que já tem uma mente mais aclarada, mais tendente ao entendimento, talvez ainda a gente não tenha condições de entender as maravilhas do que significa ser salvo. Pois não. Eu entendo que ser salvo seja cair em si. É muito milagre. Quando cair em si, eu me salvei de muito transtorno. Salvar na visão espírita, eu encontrei isto num livro chamado Cirurgia Moral, do João Nunes Maia. Ele disse, no Espiritismo o conceito é diferente e é abordado por um espírito chamado Lancelin. E ele diz que a salvação nos leva a pensar nas bem-aventuranças, um estado reservado aos espíritos altamente iluminados, que já são livres de todos os sentimentos inferiores. Que é essa libertação das amarras que nós, enquanto simples seres humanos na carne, ainda vivenciamos. Enquanto estivermos na carne e enquanto estivermos com essa carga de antivirtudes, que eu não gosto nem de falar defeitos, de antivirtudes, nós ainda não temos condições de elaborar. Tanto que essa mensagem foi dada por um espírito, alguém que estava na espiritualidade, vivendo uma situação muito mais além daquela em que nós podemos imaginar. Daí aí eu me lembrei do quanto Jesus teve que regredir, né, na sua escala espírita, para poder encarnar aqui, para poder nos trazer essa mensagem de amor. E ainda assim, a gente não teve condições de entender plenamente a sua palavra até os dias atuais. Pois não, dona Maria Helena? Exatamente na linha do que disse Maria da Cruz e do que eu estou falando. Agradeço a participação das duas também. A salvação que a gente busca através do contato e da forma de atuar na vida do outro, a gente busca essa transformação através da nossa modificação moral, da aquisição de ganhos substitutivos às antivirtudes, que o Espiritismo chama de orgulho, vaidade, que chama de egoísmo, que é o líder de todas as antivirtudes, e que a filosofia chama de virtudes como sabedoria, buscar o autoentendimento, a autopercepção, a capacidade de se encontrar frente a tudo aquilo que está à nossa volta, incluído em tudo que está cada um dos seres humanos que perpassem o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Então, é essa transformação que vai nos levar a esse mundo de regeneração que hoje, na nossa esfera pessoal, na nossa esfera do corpo físico atual, a gente poderia entender como estar salvo. É conseguir sair da nossa esfera atual da carne para esse mundo regenerado que o Espiritismo mostra, prega e indica. Mas quando chegarmos lá, a gente ainda não tem possibilidade de fazer uma afirmação 100%. Mas pelos ensinamentos dos Espíritos, a gente entende que ao chegar lá, a gente vai continuar ainda buscando essa autotransformação numa escala gigantesca que vai nos levar a onde estava Jesus antes dele evoluir para chegar aqui. Uma escala que nos levará a um grau de pureza enquanto espíritos. E talvez, quando nós estivermos lá, não sei daqui a quantos milênios, nós
possamos ainda olhar para nós mesmos e dizermos: será que eu estou salvo? Será que a salvação que Jesus falou era essa? Nos mundos felizes, onde não se tem tristeza, onde não se passa fome, onde não se sente dor, mas principalmente voltado a ver no outro todas essas características. E mais ainda, voltado a ver nos que estarão, então, nesse mundo menos evoluído do que dos espíritos puros, alguém que vai te dar prazer em resgatar, alguém que vai te dar satisfação no cumprimento da missão de trazer novos ensinamentos, trazer novas leis, novas formas da vivência em comunidade para resgatar para esse mundo de pureza que Jesus nos trouxe e nos mostrou, que é onde nós poderemos nos sentir salvos de toda essa montanha de males que nos assola a alma. Como diz o filósofo Dostoiévski, ele fala que a nossa existência, ela vem antes da essência. Então, que a nossa existência enquanto humanos, ela precede toda a essência que poderá vir a ser transformada pelo próprio ser humano. E ele prega, inclusive, que não é necessário você buscar o entendimento através dos outros, se você se deitar com ênfase, coragem de verificar e conhecer-se a si próprio como um mecanismo de busca dessa transformação, de busca dessa salvação. Eu não acredito estejamos nós ainda com essa capacidade de, sozinhos, isolados do mundo à parte, conseguirmos essa autotransformação. Mas considero que essa solitude, essa solidão mental, essa autobusca, o pensamento voltado para si próprio, com base nas doutrinas filosóficas que a gente deve conhecer, não estou aqui fazendo uma pregação nihilista, não estou aqui fazendo uma pregação existencialista, mas não tem como nós evoluirmos, é um entendimento meu, peço até desculpas, mas é um entendimento meu de que não tem como nós evoluirmos se nós não voltarmos o pensamento para nós mesmos, nós não voltarmos o nosso pensamento e a nossa vontade de encontrar as nossas próprias antivirtudes e muito mais ainda, não só a coragem para identificá-las, mas a coragem para fazer cessar cada uma delas. Estamos nos aproximando do Natal, né? Então, ao final do ano, sempre a gente faz aquela famosa promessa. Ah, Deus, graças a Deus, eu venci 2023, vou voltar para o ano passado. Então, no próximo ano, eu vou conseguir comprar isso, comprar aquilo, viajar não sei para onde, dar não sei quem para fulano, dar não sei o que para cicrano, estabelece uma meta, né, materialista total, mas nós, e até os convido para fazer isso, sei que muitos fazem, mas a gente não faz aquela autoobservação, a gente costuma se perguntar, será que eu fui feliz em 2023? O que eu vou fazer em 2024? Que a gente possa agora, Natal, final do ano 2025, que o ano é só uma questão criada pelo homem mesmo, mas é um momento importante, assim como o nosso aniversário, a gente voltar os olhos para a gente mesmo e se fazer essas promessas, né? Identificar o que é que existe em nós que atravanca a nossa subida nessa escadaria gigantesca rumo a essa salvação, ou seja, rumo a essa libertação desses males que nos prende a esse mundo terreno, que nos prende, né, a essa existência cheia de dores, cheia de sofrimentos. Será que ao final desse ano a gente vai poder se prometer? 2025 eu vou reduzir o meu egoísmo, se não extirpá-lo. 2025 eu vou reduzir meu orgulho. 2025 eu vou tentar ver a mim no outro. Será que 2025 eu vou conseguir fazer essa promessa para si próprio? Não precisa fazer essa promessa para o filho, para o líder espírita, para o seu presidente. Não precisa fazer essa promessa além de si próprio.
até porque nós não costumamos confessar as nossas mazelas, as nossas dores, nós não costumamos confessar, elas vivem em nós. Muitas vezes acobertadas pelo manto das palestras, muitas vezes acobertadas pelo manto de uma aparência que não acompanha quando estou sozinha no quarto para dormir, que não acompanha nos meus momentos de estar só e de pensamento sobre nós próprios. Então, que nós possamos trazer o real de nós para a vivência comunitária, que nós possamos ter a convicção de que nós possamos contar uns com os outros, né? Nessa busca que deve ser o elementar, o principal, o essencial, nessa busca da formação daquilo que nos é essencial para além da carne, para além daquilo que existe nas aparências, ainda perante aqueles a quem a gente dirige maior confiança, né? Para aquilo que está realmente só aqui, no âmago, na nossa essência, que nós possamos ter a coragem de enxergar. E isso só vai acontecer se a gente se dispuser a isso. Tirar todas as teias, tirar todas as amarras, as redes que nos fazem enxergar. É preciso muita coragem, como disse Nietzsche. E repito, sou fã do Nietzsche, já vi palestras maravilhosas sobre ele e o ateísmo que ele pregava. Por quê? Porque, não que eu seja ateia, não que eu pregue isso, eu acho que retirar Deus como uma possibilidade de dominação humana daqueles que querem a ele se entregar é inclusive muito perigoso. Milhões já morreram pela falta de Deus em suas vidas, pela falta de entendimento de Deus. Mas eu acredito que é impossível se buscar o autoaprimoramento. Eu não posso combater o ateísmo se eu sou uma pessoa de fé. Eu não posso combater o ateísmo sem saber o que é, sem conhecer as suas razões. Eu não posso combater aquilo que eu chamo de mal sem ter noção do que ele significa. É preciso conhecer a luz para levá-la. Aonde existe a escuridão, se eu não conheço a luz, eu vou ficar nela. É preciso ter o conhecimento da luz para poder acendê-la onde a gente entende que precisa. E esses lugares, meus irmãos, acreditam, estão aqui, ó, nas mentes. Os lugares mais obscuros, como disse o filósofo Schopenhauer, estão na mente humana. Podemos estar no mundo em trevas, mas uma mente iluminada, uma mente clara resolve isso dentre trilhões de pessoas. Então, que a gente tenha coragem de acender na gente essa luz. E essa luz não será acesa se nós não voltarmos os olhos para nós mesmos na busca daquilo que Jesus trouxe quando trouxe essa parábola do bom samaritano. E aqui eu gostaria de esclarecer, quando eu disse, eu não gosto de falar o bom samaritano, assim como eu não gosto de dizer as boas Marias, os bons Josés, porque me parece, eu sinto que eu estou fazendo uma distinção, como foi feito naquela parábola, entre o mal e o bem, esse dualismo que é sempre muito perigoso. Dizer que uns são bons, se eu me preocupar com isso, eu vou estar sempre voltada a estabelecer diferenças entre as pessoas. Segundo o quê? Segundo o meu próprio olhar. E a pergunta é, será que eu, Maria José, tenho condições de estabelecer diferenciação para dizer fulano é mau ou fulano é bom? Aquele samaritano é bom, aquele samaritano é mau? Aquele povo, na verdade, precisava talvez de um pouco mais de luz para enxergar melhor. Isso não os coloca na condição de mal ou bom, assim como não me coloca na condição de má ou boa aos olhos de ninguém. Assim como eu não me ponho na condição de dizer que alguém é bom ou mau. Foi apenas uma época em que uma região era tida como perigosa. Será que em Imperatriz nós temos regiões tidas como perigosas? Eu milito no mundo jurídico, aqui eu tenho um colega meu que é neófito em Imperatriz.
mas tem muito mais vivência na doutrina espírita do que eu. Até peço, meu colega que pode levantar, por favor, o doutor Agamenon Azevedo está aqui entre nós. A gente vai assinar a carteira dele na Casa de Isauro. Tem muito mais tempo de vivência espírita do que eu. E a gente sabe, a gente que milita no mundo jurídico, a gente sabe, não, região tal, ali tem muito bandido, ali tem muito processo, ali o povo não presta. Imperatriz também tem aquelas regiões que são mais abominadas, não, por ali eu não passo. Não, e a gente caracteriza aquelas pessoas. Tu mora onde? Tu é de onde? Eu sou da vila tal, eu sou do bairro tal. E a gente já fica assim, ó. Se tiver usando um bonezinho, um jeito assim, tu usar tatuagem, a gente já fica com 2 pés atrás. Então essa nossa capacidade de observar o outro com olhar de julgamento para classificar de bom ou ruim, perfeito ou imperfeito, faz com que talvez a gente não volte os olhos para a gente mesmo, para entender, será que esta pessoa não está, na verdade, precisando de mim, que me julgo perfeita? Será que eu estou fazendo por ela? Será que esta pessoa que eu julgo que ela seja, às vezes nem é, que eu julgo que ela seja, ela não seria melhor se eu agora fizesse alguma coisa frente àquilo que eu acho que ela é? E a gente vai falar já sobre o achismo. Pois não, Laércio? Quando a pessoa que encontra um diamante na natureza, ali na rocha, e observa a pedra, que ela não tem brilho, não tem forma, e diz, não, esse diamante não presta. Ora, se ele não passou pelo rio, se ele não passou pelo que ele tem que passar para que ele apresente o seu verdadeiro valor, o seu brilho, podemos julgar alguém que ainda na sua natureza simples alcançou o seu ponto de angelitude, não é? Então, assim, o julgamento sempre será errado, porque todos nós que vivemos uma música espírita, todos nós um dia seremos isso. O julgamento sempre vai estar errado. Exatamente. Até porque, conforme diz Kierkegaard, comprova Dostoiévski, esses filósofos existencialistas que, se de um lado eles nos assustam pelo fim trágico que todos eles tiveram, inclusive, e aí eu trago, por que eu considero o fim trágico se Jesus teve o fim mais trágico de todos e ainda assim é o nosso líder, né? Porque na verdade todo mundo dessa época que trouxe um pouco de luz para a humanidade não foi aceito, foi entendido como louco, ou foi morto, foi internado, foi considerado louco e afastado, considerado um pária da sociedade de então. Então ele diz o quê? Que ninguém alcança o último degrau de uma escadaria rumo a um objetivo sem ter passado por todos os outros. E ninguém, aí se fosse alçado do primeiro degrau ao último por via aérea para chegar lá no último sem ter perfeito, sem ter percorrido as agruras da escadaria, ele não teria legitimidade para estar lá. E nós queremos chegar lá com muita legitimidade. E que a gente, ouvindo o Kierkegaard, quando ele diz assim, ninguém chega ao céu sem ter passado pelo inferno. Ninguém chega à luz sem ter passado pela escuridão. Porque, na verdade, ele não estava falando só de existencialismo, ele estava falando de empirismo, firme no entendimento dessa corrente, de que o ser humano só aprende através da experiência. E que todo conhecimento que vale a pena ser entendido é o conhecimento empírico. Ou seja, segundo essa corrente, não adianta Maria José, Isnante, Dona Maria Helena, Dona Maria da Cruz, nenhum expoente da doutrina espírita, não adianta Divaldo Franco, não adianta ninguém ter falado se você se deitar apenas a ouvir. Porque, segundo essa corrente, aquilo que você vê nos outros não é capaz de te transformar. A vivência de cada um transforma a cada um que vivencia. Eu não posso acreditar nisso porque eu acredito sim que nós podemos aprender com as dores dos outros e evitá-las. Mas além de aprender com as dores dos outros e evitá-las, nós podemos evitá-las para o outro, não só para nós.
que é o que existia naquela época. Ah, não vá para o caminho da Samaria, porque os ladrões vão te pegar. É uma informação que vinha do conhecimento vulgar da época. Então, aqueles que entendiam e acreditavam, não iam, buscavam outras vias, outros modos, ou não ir sozinho, buscavam uma forma de não se ver naquela condição daquele homem que foi atacado. Mas sem que deixar acontecer uma coisa que eu vejo muito acontecer nos templos, nas igrejas, nas casas, onde se fala de Jesus, onde se fala de espiritualidade. Imaginem a seguinte situação: a gente prega que a gente não aprenda apenas com o que vive, ou seja, o conhecimento ele não é só o empírico, ele pode ser obtido através da informação, através da vivência do outro, mas que essa vivência do outro seja feita para nos afetar, que ela venha de uma forma ética, que o limite ético seja mínimo, ou seja, são muito rigorosas as barreiras que eu vou ter que enfrentar para vencer esse limite. O que é que isto significa? Imagina uma comunidade liderada por uma pessoa cercada por uma floresta, uma comunidade pequena ali dos seus 100 habitantes. Então, cercada por uma floresta. E essa cidade, essa localidade, ela sempre foi liderada por alguém que entra na floresta e consegue voltar. Ninguém mais entrou. Nasce gente, morre gente, ninguém mais entrou naquela floresta. Por quê? Porque o líder entra lá, volta e diz: não vão, porque só eu consigo sobreviver, porque lá tem dragões horrorosos, monstros horrorosos, vão devorar vocês, vão acabar com vocês. Vocês não serão os mesmos se vocês entrarem lá, vocês nem vão voltar. Então, assim você traz esse credo baseado no seu poder e na sua credibilidade para impedir que todos aqueles moradores entrem. Você ganha aquela comunidade pelo medo, pelo pavor de buscar conhecer. Porque eles acreditam em você, naquela liderança. E se essa liderança, ela não for honesta, se essa liderança não for justa, se essa liderança não for fraterna, e se tiver um limite ético muito grande, o que vai acontecer? Vai dominar essa comunidade, assim como todas as comunidades maiores, pelo medo, pelo temor. Um dia, alguém daquela comunidade vai nascer, crescer e dizer: eu vou ver se ele está falando a verdade. Então, se arbora de força, vai lá e entra no mato. Entra no mato e verifica que ali só tem maravilhas, que ali nada de mal poderia acontecer. Então, ele volta e traz essa luz para todos os moradores, que, considerando-se enganado a vida inteira, vai lá e serve a vida do líder, do todo-poderoso antiético. Então, que nós tenhamos muito cuidado, porque nós lidamos com espiritualidade, nós pregamos a existência do Espírito, e além da existência do Espírito, o direcionamento dele, de um Espírito liberto, para esse mundo de salvação que Jesus pregou através da bondade na parábola do samaritano. Cuidado para que no manuseio dessas informações espíritas, cuidado para que no manuseio do conhecimento espírita, a gente não transborde em medo para aqueles que nos chegam carregados de escuridão, para aqueles que nos chegam sem o conhecimento, para que a gente não busque ou tomemos cuidado para que a gente, através desse medo que vem do condicionamento, através do que um disse, do que o outro falou, do que ouviu, que a gente que a gente tome cuidado para que a gente não domine os nossos irmãozinhos que se aproximam através desse medo do que poderá vir, do que um espírito falou,
do que isso, daquilo outro. Que a gente tome muito cuidado, se colocando no lugar deles, de quem nos chega, às vezes carregado, eu lembro do princípio, se não vem para o Espiritismo pelo amor, vem pela dor, carregado de dor, carregado de sofrimento, e muitas vezes essa dor, esse sofrimento é aproveitado para conseguir mais um adepto através de informações que às vezes a pessoa não tem nem condições de entender, não tem nem condições de entender. Esse medo da floresta mental que existe em cada um de nós é perceptível, é observável de uma forma bem fácil, se a gente tiver olhos para ver. Em um mundo líquido, de ideias líquidas, de relacionamentos líquidos, a gente precisa ser um esteio, a gente precisa ser uma fortaleza firmada na ética, firmada no ideal de Jesus, mas com autoconhecimento, para saber quando eu me dirijo a um grupo, ou quando eu me dirijo a uma pessoa, o que realmente eu, que estou falando, que estou aparentemente amparando, o que eu estou querendo. Se o que eu estou querendo visa o outro, não a mim. Visa o outro, não a minha doutrina. Visa o outro, não o aumento do meu grupo, mas aplicação sincera, verdadeira, justa, plena, coerente daquilo que disse Jesus. Então, Jesus, pelo que eu entendi dessa parábola, ele nos quis dizer que o bem e o mal, o certo e o errado existem em todos nós. Tanto do sacerdote, que era tido como o tal, o homem de Deus, e falhou na ajuda ao próximo, tanto do seu, ou seja, no grupo intermediário, representado pelo levita, como no homem que foi violentado, nos ladrões, mas que até no samaritano também estava o bem e o mal, mas que ele teve a coragem de ir contra a parte má que todos nós temos, e ele por certo tinha, ele teve coragem de fazer vencer o lado bom. Ele fez coragem de dar a conhecer contra quem o afastava, contra quem o segregava, o melhor enquanto um ser humano que nós podemos destinar ao outro. Então, que nós possamos, eu gostaria de encerrar agradecendo o convite da nossa irmã Maria, agradecendo por terem tido a paciência, essa virtude, né, que os fez me ouvir, mas convidando para que a gente se pergunte, cada um de nós, quem são os nossos, entre aspas, samaritanos? Quem são os samaritanos que estão do outro lado daquilo que a gente, do lugar onde a gente se entende estar? Se a gente encontrar essa resposta, a gente vai conseguir fazer, não sozinho desviar do caminho, mas levando conosco todos aqueles que temem passar pelas adversidades como forma de aprimoramento. Muito obrigada a todos, que Jesus Cristo seja a nossa paz. Nós só podemos externar a gratidão a Maria José, de ter se permitido ser intérprete dessa parábola, que os vasos se fortaleçam e que na medida do caminhar que aqui nos encontramos, nós possamos, eu fiquei rogando, e ela repetiu algumas vezes, eu fiquei rogando, Senhor, me dá olhos de ver e ouvidos para ouvir. E quando na visualização, aquele homem estendido anonimamente na estrada, representando ali parte da humanidade, e em todos que fazem parte da parábola, são parte do povo que convive conosco concomitantemente na mesma prerrogativa, viver.
Mestre Jesus. A cada instante, Senhor, em que assimilamos a grandeza e os contextos que trouxeram as histórias das parábolas das bem-aventuranças. Sempre, Senhor, na visualização para que possa ver e ler, como no dizer de Amélia Rodrigues, o verbo eloquente de Jesus encontra-se impresso nas páginas da natureza. Natureza essa, Senhor, que nesta manhã, ao chegarmos a este hospital escola, percebemos braços abertos para abraçar a cada um que receptivamente conseguisse se entregar para o abraço. Mestre Jesus, só nos resta te dizer gratidão, gratidão, gratidão. Nós vamos passar para a segunda parte, que é o passe, e eu pediria que os adultos permanecessem sentados em preces, porque hoje nós vamos iniciar a prioridade dos passes só com as crianças. E ao término das crianças, aí a pessoa responsável pela fila conduzirá a quantidade para que possamos trabalhar nessa troca energética, porque o passe aqui já aconteceu, viu, gente? Então, o que nós vamos é trocar energias. E eu peço que o Isnande veja ali com a Amanda se as crianças já estão prontas. Muito obrigada.